Ô, senhor, Pode falar. eu vou ter que sair da aula, tá? Eu tive um problema seríssimo com a minha prova de geografia e eu preciso urgente falar com o professor de geografia. Por favor, é só você assistir depois a aula, tá? Não tem problema, tá? Obrigada. Tchau, querida. Boa sorte. Pessoal, então vamos lá. Boa tarde aos que foram chegando. Eu vou fazer um rápido recordação sobre Taylor. Vamos terminar Ford. Vamos corrigir o exercício. Ué, Sérgio, mas eu ainda não mandei o exercício para ti. Tem problema? Não. Até domingo vocês têm que me mandar o exercício, tá? Por que que eu quero corrigir o exercício hoje? Porque vocês têm que fazer o vídeo do Ford e do Taylor. E para isso é bom que vocês entendam bem. Tá, Sérgio, e aí como é que fica o ponto da gente? Na verdade, lá no plano de aula não estava previsto eu dar ponto para o exercício do Taylor e Ford. Mas se eu falasse isso, ninguém ia fazer. Então, a forma de eu fazer vocês fazerem é não falando, e eu dou um ponto extra, 0,05, para o mesmo valor da teoria clássica, para quem fizer. Então, se eu faltar ponto para alguém, já tem um a mais, tá? Ah, e se sobrar, eu guardo para os próximos trimestres, não se preocupem. Então, perder vocês não perdem. Bom, vamos lá. Nós falamos rapidamente, olha, falamos sobre o Taylor. O Taylor era um camarada absolutamente sistemático, muito preocupado com eficiência. Ele entendia que as empresas jamais conseguiriam crescer e atender outros cidades e outros países se elas ficassem tendo muita perda no processo. Por que isso? Porque as primeiras indústrias, elas só atendiam localmente. É como se tivesse uma indústria ali em Canoas e ela atendesse no máximo Porto Alegre e Esteio. Se ela quisesse crescer, o Taylor e os demais que concordavam com ele entendiam que era preciso ter uma produção em que eu tivesse o mínimo possível de perda. Porque quanto menos perda eu tivesse, mais lucro eu ia ter. Então, por exemplo, vamos lá supor, eles cortavam calçado, né? Se eles cortavam calçado, esse couro tinha que ser bem pensado na hora de cortar para ter pouca para, porque muita para significa couro sendo desperdiçado. É, Vocês vão lá e fazem um cheeseburger. Se vocês fizerem um cheeseburger por hora, o custo da mão de obra de vocês vai ser dividido para aquele um cheeseburger por hora. Por outro lado, se vocês passaram a ser mais eficientes, começaram a ficar mais rápidos e passaram a conseguir fazer 30 cheeseburgers por hora, o custo de vocês, em vez de ser dividido por um cheeseburger por hora, vai ser dividido por 30 cheeseburgers por hora. O que significa que a mão de obra de vocês vai ter um impacto menor no preço do sanduíche. E isso serve para qualquer coisa na vida da gente, tá? Eu, por exemplo, estou dando aula. O meu custo para dar aula para 30 é o mesmo custo que se eu estivesse dando aula para 60 nesse momento. Não precisa levantar a mão, não, pode falar. Foi sem querer, senhor, Ah, desculpa. tá, mas fique sempre à vontade para falar, tá? Não precisa me esperar parar nem nada, não. É só interromper e eu dou a voz. Uh, então, o que o Taylor fez foi maximizar a eficiência. Como é que ele fez isso? Ele pegou e escolheu pessoas com os perfis, com o perfil que ele entendia adequado para cada uma das tarefas, pegou os melhores, viu qual era a produção média deles, treinou e aí de novo mediu qual era a produção média deles. A partir daquele momento, todo mundo que quisesse trabalhar naquele setor teria que fazer pelo menos aquela média. E aquela média era mais alta que a anterior? Muito mais alta. Eu precisava de muito menos gente, porque essas pessoas produziam muito mais. E o que acontecia com os outros que não conseguiam atingir a média? Eram dispensados e ficavam desempregados. Tá? Mas que coisa cruel. Tem que entender que naquela época a visão que se tinha sobre o homem era o homem homo econômicos, ou seja, o homem só trabalhava porque havia dinheiro nessa relação, que ele não sentiria prazer em trabalhar. Então, aqueles que não conseguissem atingir, tá, tudo bem, eles iam se virar de alguma maneira para comer e viver, sabe, e tal, como se isso fosse verdade, né? Eu não sei se vocês acompanharam na última semana, saiu tanto na televisão quanto nos jornais, uma, uma moça, uma operária de uma fábrica de sapatos aqui de Novo Hamburgo, ela fez xixi nas calças, porque ela trabalha numa linha de montagem de sapatos, e ela pediu para ir ao banheiro.
a porta do banheiro fica trancada para evitar que as pessoas saiam da linha de montagem. Toda vez que elas pedem para ir ao banheiro, eles têm que pedir com antecedência para que o substituto vá para o lugar daquela pessoa para ela poder ir ao banheiro, tá? Nesse caso, o substituto demorou porque ele estava substituindo um outro. Ela pediu, dizendo para a supervisora que precisava muito ir ao banheiro, a supervisora não deixou, e ela acabou fazendo xixi nas calças. Bom, isso deu uma briga danada. O sindicato bateu, o Ministério do Trabalho bateu, e a empresa disse que aquele era um caso único. Mentira, tá? A maior parte das indústrias calçadistas aqui da região trabalham dessa maneira. Tem uma luzinha vermelha que acende na frente do funcionário. Naquele momento, por alguma razão, lá na frente, não precisa tanta gente botando todas as partes do sapato. Então eles diminuem a velocidade da esteira e vão liberando as pessoas para fazer xixi. Ah, mas agora eu não estou com vontade. Ou você vai agora ou depois não vai, tá? É assim que funciona. Isso em 2021, tá? Então se nós estamos falando lá em 1900, pior ainda. Bom, o Taylor implementou as ideias dele ao longo das várias indústrias que foram contratando como consultor. Todos eles melhoraram bastante de eficiência. Isso não quer dizer que tenham melhorado de felicidade do homem. Eles passaram a trabalhar 8 horas, ter descanso a cada hora, mas era simplesmente para o camarada continuar sendo produtivo. Deixou de ser produtivo, a pessoa era descartada. Então, por favor, ponham na cabeça, não havia preocupação com a felicidade do homem e muito menos com a longevidade do homem. Eles viviam no máximo até 35 anos. O Ford, por sua vez, eu havia explicado a vocês, resolveu fazer uma montadora de veículos porque já havia em torno de 100 montadoras nos Estados Unidos e esses carros eram vendidos para muito poucos, porque eram muito caros. E depois que eles parassem, se eles tivessem algum problema de manutenção, eles ficavam quebrados porque não tinha quem consertasse. Então o Ford resolveu fazer uma empresa onde ele fabricava de tudo, do parafuso ao pneu do carro, passando por todas as partes do motor. E ele trabalhou com um negócio chamado intercambiabilidade de peças, que nós já vimos que era de um outro camarada chamado Charles Babbage e do Eli Whitney, que eles disseram, olha, se você fizer um chassi único para todo tipo de modelo de carro, você economiza, você não precisa ter vários tipos de parafuso, você não precisa ter vários tipos de rodas, você não precisa ter vários tipos de pneu. A única coisa que vai mudar é a carroceria em cima, que vai dar uma aparência diferente para cada carro. Então, os filmezinhos que eu dei para vocês, não precisa falar inglês, mas vocês devem ter percebido que no final da linha de montagem sempre saía algum carro com uma carroceria diferente. Bom, ele acrescentou algumas coisas em relação ao trabalho do Taylor, e a principal delas é a plataforma de montagem. O que é isso? Em vez do homem ficar circulando pela linha de montagem, pela fabricação de um carro, era o carro que se movia na frente dele. Então ele não se deslocava. Cada um desses operários tinha as próprias ferramentas, então ele não tinha que sair dali para pegar um alicate, sair dali para pegar uma chave de fenda, nem sair dali para pegar uma lima, estava tudo em volta dele, e todas as peças que ele precisasse para colocar no carro estavam ali junto dele. Porque toda vez que você se desloca, gente, você perde tempo, tá? Se vocês estiverem cozinhando lá na casa de vocês, estiverem fazendo um sanduíche, e não pegarem todas as coisas que vocês vão precisar fazer o sanduíche, toda hora vocês vão ter que abrir a porta da geladeira para pegar mais alguma coisa. Então, a mesma coisa na linha de montagem. Eu vou fazer queijo, presunto, maionese, mostarda, ketchup e pães. O pão está ali fora da geladeira e o restante está tudo na geladeira. Eu boto o pão e todas as outras coisas e vou mandar. Eu vou fazer 4 sanduíches. Eu pego os pães, boto queijo em todos eles, boto presunto em todos eles, boto maionese em todos eles, boto outra fatia de pão em cima, e pronto, vou servindo. Ou eu vou grelhar, eu boto um pouquinho de margarina em cada um deles para poder grelhar e ficar com aquela corzinha legal e não ficar seco. Então, é a mesma coisa no processo produtivo numa indústria, tá? Mesmo nessa época de manufatura, de linha de montagem, houve uma evolução. Então, ali nesse slide que a gente tem, em 1905, o trabalhador fazia de tudo. Ele levava 8 horas e 56 minutos trabalhando numa atividade, ou seja, ele fazia uma atividade completa. E eles se deram conta de que o ideal é que o homem, que era o que o Taylor pregava, fizesse apenas uma pequena parte de uma tarefa. Então, enquanto fazia o aro da roda, o outro botava o pneu.
E todo dia ele botava o aro da roda e todo dia o outro botava o pneu. Eles nunca trocavam. Porque quanto mais eu faço alguma coisa, mais rápido eu faço essa coisa. Vocês já devem ter notado isso na vida, no dia a dia de vocês. Quanto mais vocês fazem uma determinada coisa dentro de casa, mais facilidade vocês têm de fazer aquilo. E aí, nessa fase 2, um homem que fazia apenas uma pequena atividade, ele passou, em vez de 8 horas e 56 minutos, ele passou a fazer a atividade dele em 2 minutos e 3 segundos. E depois 1 minuto e 19, porque cada vez ele ficava mais rápido naquilo que ele estava fazendo. Isso se refletiu não só no volume fabricado, como também no preço, porque quanto mais volume eu tenho, menos custo eu tenho. Se chama economia de escala. Economia de escala significa que se eu fizer... Professor, Oi, mas ele ficava melhor no que ele fazia porque ele decorava ou porque ele aprendia? porque era uma tarefa burra. Ele não precisava decorar, ele só fazia uma pequena atividade todo dia. Imagina tampa de caneta. Todo dia ele apertar aquela tampa de caneta. Precisa de inteligência para isso? Não, Pois é, todas as tarefas eram burras, tá? entendi. Pouquíssimas tarefas precisavam de inteligência. A gente vai ver daqui a pouquinho o que ele pensava do homem. É horrível, tá? Mas, lamentavelmente, nos dias de hoje ainda é assim, tá? Muita tarefa foi feita, e se vocês entrarem no McDonald's da vida, foi feita para ser uma tarefa burra, para não precisar de um cara muito inteligente, porque gente inteligente custa caro, tá? Então, na hora que eu preciso de um operário pensando, estou gastando dinheiro. Se eu faço um operário quase um robô, estou feito na vida. E é por isso, pessoal, a importância de vocês estudarem. Porque todas as tarefas burras vão ser substituídas por robô por uma questão de tempo. Com a pandemia, muita coisa já foi. Muita coisa ainda será. Então, quem não tiver estudo, não vai conseguir repetir a história de avós lá do passado e dos pais mais velhos, que com um trabalho pesado conseguiu fazer dinheiro. Esqueçam, isso não vai acontecer mais. No Brasil vai demorar um pouquinho mais do que nos outros países, mas vai acontecer. Daqui a 10 anos, quem não tiver se mantendo estudando, está lascado, tá? Então, em 1909, o carro custava $950 e se produziu 18 mil carros. Em 1920, apenas 11 anos depois, o carro baixou mais do que 50%, passou a custar $440 e já se produzia 1.250.000 carros. Ou seja, aquele homem que produzia, vamos lá chutar, tá? 18 mil carros, ele passou a produzir 1.250.000 carros. Como? Ele só fazia um pequeno pedaço daquela tarefa. Vários faziam vários pedaços de tarefa. Se alguém adoecesse, morresse ou quisesse pedir demissão, não tem problema. Contratava um outro qualquer, em 10 minutos ele já sabia fazer aquela atividade e botava ele no lugar do outro. E à medida que os dias iam passando, ele ficava um especialista, no mau sentido da palavra, que é um especialista que só faz uma tarefa repetitiva, muito rapidamente, tá? Eu trouxe essas fotos aqui, porque essas fotos são reais, tá? Isso aí é chamado Fordlândia. Uma das coisas que ele quis fazer era produzir pneus no Brasil. Em 1934, ele construiu uma fábrica no meio da Amazônia e resolveu plantar seringueiras. Qual foi o problema? A seringueira é uma árvore que depende de estar no meio da floresta. Ela não produz bem se ela estiver plantada em linha, como se fosse um milharal ou um pé de soja. As pragas atacam e morre tudo. E, além disso, ele botou um monte de operários brasileiros e um monte de americanos para trabalhar nessa indústria. Morreu um monte de gente, é o cemitério, que está na foto da direita. Então, em 2012, é o retrato dessa fábrica hoje lá, toda destruída. Como é que morreram esses operários? Malária. Então, vários não estavam adaptados a viver no meio da floresta, com mosquito, foi tudo embora, tá? Bom, o que o Ford, então, fez de diferente? Ele fez uma integração vertical, ou verticalizou. O que é verticalizar? Verticalizar significa que você não depende de ninguém para produzir o teu produto. Você não depende que alguém fabrique o pneu e te entregue. Hoje as montadoras de veículos, elas não produzem nada. Elas têm fornecedor de motor, elas têm fornecedor de farol, elas têm fornecedor de porta, elas têm fornecedor de banco. O Ford não, ele fazia 100%. E por que ele fazia isso? Porque ele entendia que quanto mais ele fizesse aquilo, mais especialista ele ia ficar, mais barato ia custar, mais barato ia ser fabricar um carro.
tá? E o que ele não está errado. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já não faz mais isso para qualquer coisa. A maior parte, a gente horizontaliza. Um exemplo, a Nike e a Apple produzem zero computador e zero tênis. Mas o que que a Nike e a Apple fazem? Eles, no caso da Nike, eles bolam o estilo do tênis, dizem como ele tem que ser fabricado e mandam fabricar no Vietnã, no Paquistão, na Índia, aqui em Campo Bom e por aí vai. E a Apple? A Apple, a mesma coisa, ela planeja o design, como é que se constrói e manda alguém produzir. Mas por que que eles mandam alguém produzir? Porque a mão de obra nesses países da Ásia é muito mais barata que uma mão de obra americana, tá? Só um adendo, tá? Nada a ver com a nossa matéria de hoje, mas para vocês terem uma noção de como as coisas estão mudando nos últimos 5 anos. Várias fábricas que foram construídas em países asiáticos de mão de obra mais barata estão voltando para os seus países de origem. Por que isso? Porque o homem que fazia aquela peça, ou aquele pedaço de peça, está sendo substituído por um robô. E robô não tem custo trabalhista. Então, se eu tinha que mandar os meus trabalhos para serem produzidos num país e depois colocar num navio e transportar tudo para o meu país, eu tinha um custo de frete. Muitas fábricas agora estão acabando com o custo do frete, porque eu estou produzindo no meu país de origem, mas com quase ser humano nenhum. É tudo com robô. É o caso de muitas montadoras de veículos, tá? Praticamente não tem ser humano trabalhando numa montadora de veículos. Bom, outra coisa importante para vocês saberem que tem reflexo nos dias de hoje. Não existe setor de serviços sem a indústria. Então, não existe mecânico, não existe reparador de automóvel, não existe alguém que limpe banco, que lave carro, se não existir uma indústria que fabrica essas coisas. Então, extremamente importante que a gente tenha uma indústria forte para poder ter um setor de serviços forte. E o que o Henry Ford fez foi criar as concessionárias, também dele. Ele vendia e, se tivesse algum problema, ele fornecia a manutenção desse veículo. O veículo não ficava mais estragado lá num canto qualquer da estrada. Tudo tranquilo até aí? Sim. Tranquilo. Bom, De boa. show de bola. Se algum de vocês for para a área de engenharia de produção, esses 3 princípios que eu vou mostrar agora são a base de um outro modelo chamado Sistema Toyota de Produção, que ficou famoso nos anos 70 e 80, até hoje se usa nas empresas todas, mas foi baseado nos princípios do Ford. O primeiro princípio diz o seguinte: quanto menos tempo eu tiver com a matéria-prima parada e quanto mais rápido eu mexer naquela matéria-prima para mandar essa matéria-prima para fora e vender, mais barato fica o meu custo. É assim, ó. Vou fazer vaso, vou comprar um montão de argila, deixar a argila ali estocada. Ele dizia, não, a argila tem que entrar e no momento que ela entra na minha fábrica, fornecida por alguém ou por mim mesmo, mas no momento que ela entra na fábrica, eu já tenho que transformar aquilo em vaso e vender o vaso. Era o que ele fazia com os equipamentos dos carros. Isso é o chamado princípio da intensificação. O princípio da economicidade significa que quanto menos estoque e matéria-prima eu tiver, melhor. Por quê? Porque no momento que ela estiver sendo transformada para vender, menos custo eu vou ter de almoxarifado. Então hoje vocês têm fábricas aí. Um exemplo bem fácil. Se vocês forem comprar material escolar, que é uma coisa que a gente já não sabe mais quando vai voltar a comprar, uma papelaria tem estoque até dizer chega. Ela tem um montão de lápis diferentes, ela tem um montão de borracha diferentes, um montão de apontador diferentes, tem um montão de canetinha hidrocor, cadernos, tem de tudo, vários itens de tipos diferentes. Isso é um baita de um problema. Por quê? Porque aquele estoque lá é dinheiro parado. Ele está desvalorizando. Em vez de eu estar aplicando lá no banco, deixando na poupança ou fazendo alguma outra coisa com ele está ali parado. Mas qual é o problema da papelaria? Se eu não tiver variedade de itens, as pessoas não voltam mais para comprar de mim. E uma das coisas que aconteceu nessa pandemia é que várias papelarias quebraram. E quebraram porque elas tinham um estoque grande, o dinheiro não circulava e as contas estavam lá vencendo todo mês. Tá? Então, o princípio da economicidade é, quanto menos estoque eu tiver, melhor. E, finalmente, o princípio da produtividade.
que é eu capacitar bem as pessoas para que elas produzam o máximo possível. E eu já aproveito e já aviso a vocês, eu vou mandar um link de um vídeo chamado Fome de Poder. Para quem tem Netflix, é um filme sobre a história do McDonald's. Especificamente, eu pego apenas um trechinho desse filme e mostro como é que eles bolaram o jeito, isso é verdade, tá? Bolaram um jeito de fazer sanduíche de uma forma rápida. Eles aumentaram a produtividade. Ué, Sérgio, mas então por que você está esperando só a próxima teoria para mostrar esse vídeo para gente? Porque eu estou tentando mostrar a vocês que uma teoria não acabou para outra começar. Ela continua, a próxima melhora os conceitos dessa, engloba os conceitos dessa e aumenta outras coisas. E assim vai ser durante todo o nosso ano letivo, tá? Uma não desmerece a outra, elas se complementam. Esse aí é o famoso Ford, com Ford T. Essa é uma linha de montagem. Repare tem um trilho, vocês viram isso no filme. Assembly line, que é o que está ali escrito, é linha de montagem. O carro, o chassi é que vai andando ao longo do trilho. Os operários não saem do lugar, porque se saiu do lugar, perde tempo na hora de fabricar, tá? Aqui outros pedacinhos também lá do filme. Aqui a colocação do motor, nada mais idiota do que é um guindaste descendo o motor, e ali as carrocerias sendo polidas, e todas elas sempre preto, sempre pintadas de preto, porque preto era a cor que secava mais rápido e mais fácil de dar reparo, tá? Bom, a base do Fordismo, assim como a base do Taylorismo quanto mais eu reduzir os movimentos do homem, mais eu faço ele produzir. E quanto menos eu preciso de alguém pensando, mais fácil é de substituir aquela pessoa. Resultados dessa produção, o tempo de montagem de um chassi reduziu de 12 horas e 8 minutos para 1 hora e 33, e ele separa em 45 operações. Mas o que quer dizer 45 operações? Um cara fazia uma, ou seja, eu tinha 45 operários fazendo a mesma coisa o tempo todo. Ah, mas que vida mais triste. Sim, vida mais triste, tá? Por isso que eu contei para vocês que a palavra sabotagem veio de sabor, que era atirar os tamancos nas linhas de montagem para quebrar a linha de montagem. Olha lá, antes realizado por uma só pessoa, a esteira rolante ficou dividida em 84 operários. Puxa, mas aí aumentou o custo. Mas eu aumentei barbaramente a produtividade. Não foram 84 quaisquer, foram 84 selecionados a dedo que faziam a mesma coisa repetidamente todos os dias. É como se alguém mandasse vocês escovar os dentes o dia inteiro. E o que mais vocês vão fazer? Escovar os dentes. E daqui a segundos, escovar os dentes. E depois, cada vez vocês vão escovar melhor e mais rápido. Tá? O objetivo era fazer com que o homem parecesse parte da máquina. Em vez de adaptar a máquina ao homem, era o homem que tinha que se adaptar à máquina. Muito triste, tá? E aí esse trabalhador qualificado, aquele artesão com dons, com habilidades, eu não precisava mais dele. Porque uma pessoa com habilidade é perigosa para o meu negócio. Porque se ela resolver ir embora, eu estou lascado. Um exemplo fácil. Se eu tenho um restaurante e o meu restaurante faz sucesso porque eu tenho um baita cozinheiro, e esse cozinheiro resolve ser meu concorrente ou ir embora, o meu restaurante quebra. Então o que os restaurantes de fast food fazem? Independente de quem está fazendo o hambúrguer sempre vai sair do mesmo jeito, porque a pessoa só faz um pequeno pedaço desse hambúrguer. Tá? Aí no restaurante, qual é a tua sugestão, Sérgio? Bom, já estou para dizer a vocês que já existem restaurantes robotizados, em que ele faz 100% da comida. Existe apenas um ser humano lá no final para fazer a decoração, porque o robô ainda não tem sensibilidade para fazer a decoração do prato. Mas o prato... Oi, fala. Desculpa interromper. Eu vi isso num vídeo que uma sorveteria que não tinha funcionário, aquelas quiosques, sabe? Isso. E o robô fazia todo o sorvete. E, tipo, por um lado, isso é muito legal, né? Só que por outro, é pessoas desempregadas, né? Isso aí. Bota na cabeça de vocês que quem é capitalista quer ganhar dinheiro. E ele não está nem aí para o homem. Tá? Ele está aí para ganhar dinheiro. Então, esse negócio do restaurante que eu estou falando para vocês, eu vou depois baixar no YouTube e vou jogar o vídeo para vocês também, tá? E mando junto, hoje mesmo. Esse restaurante, ele faz comidas, não sorvete, que é simples, comidas completas. Infelizmente ele está em inglês, mas vocês vão ver o troço funcionando e vão ver que cai tudo num prato. E em função da pandemia, pessoal, uma das funções que deixou de existir é o garçom.
porque é tudo no tablet, porque a ideia, ou pelo celular, a ideia é não ter intervenção humana, porque intervenção humana significa custo, tá? Ah, mas que triste. Então, sim, tratem de estudar, não se dedique a tarefas que não precisa de cabeça, porque essas vão deixar de existir. Vocês não vão conhecer a fase da tarefa burra. Vocês já vão para o mercado de trabalho que só quer tarefa inteligente. Isso aqui são frases do Ford, tá? Para certa classe de homens, o trabalho repetido ou a reprodução contínua de uma operação idêntica, por processos que não variam nunca, constitui um espetáculo horrível. A mim, me causa horror. Por preço algum do mundo poderia fazer todos os dias as mesmas coisas. Entretanto, atrevo-me a dizer que para a maioria, a repetição nada tem de desagradável. Para certos temperamentos, a obrigação de pensar é uma verdadeira tortura, porque o ideal consiste em operações que de modo algum exigem o instinto criador. Ou seja, para eles, as pessoas são burras e burras serão e serão felizes assim, tá? Essa aqui, então, é a pior de todas. Uns 43% de todos os serviços não requerem mais do que um dia de aprendizagem. 36% requerem de 1 até 8 dias. 6% de 1 a 2 semanas. 14% de 1 mês a 1 ano e 1% de 1 a 6 anos. De um modo geral, essas pessoas que precisam de mais especialização são aquelas que pensam e fabricam instrumentos que os outros vão usar depois. Porque é a tarefa especializada no sentido de conhecimento, não especializada no sentido de fazer. Os trabalhos mais fáceis foram, por sua vez, classificados para verificar quais deles exigiam o uso completo das faculdades. Comprovou-se, então, que 670 trabalhos podiam ser confiados a homens sem ambas as pernas. 237 requeriam o uso de uma só perna. Em 2 casos, podia-se até prescindir dos 2 braços. Em 715 casos, de um braço, e em 10 casos, a operação podia ser feita por um cego. De novo, isso é para mostrar a vocês que as tarefas eram muito, muito pouco inteligentes, ou nada inteligentes. Eu precisava apenas aprender a parafusar uma vez, eu ia fazer isso o dia inteiro. Eu precisava pregar um prego no determinado, é isso que eu ia fazer. Eu precisava lixar uma madeira, e é isso que eu faço. 8 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana. É isso aí, tá? Entendo também uma coisa, mas por que eles eram assim? Porque boa parte da mão de obra dessas empresas, todas, inclusive as automobilísticas, era de imigrantes. E eles tinham muito pouco respeito por quem vinha de fora. Então eles tratavam como bicho mesmo, tá? Assim como nós brasileiros tratamos as pessoas vindas da África até hoje de um jeito absolutamente desprezível, até hoje tem gente sendo tratada assim no resto do mundo. Não sei se vocês souberam, a Inglaterra perdeu a Copa América, a Eurocopa para a Itália, e os 3 jogadores negros da Inglaterra que erraram os pênaltis estavam sendo maltratados nas redes sociais, mandando os caras voltarem para a África. Absurdo, né? Isso lá num país desenvolvido, imagina no nosso. O objetivo, então, é intensificação do trabalho, trabalhar sem parar, e cada vez mais com gente menos mentalmente preparada possível, tá? Bom, algumas outras pessoas também pensaram a administração científica na época. Um desses famosos é o casal Gilbert, tá? O Frank e a Lillian. Eles tinham uma empresa construtora, e aí eles pegaram o trabalho de um operário, de um pedreiro, e dividiram em vários pedacinhos. Na verdade, eles dividiram em 17 movimentos diferentes, tá? Depois, eles dividiram isso em 18 movimentos diferentes. Aumentaram mais um. O que aconteceu? Se os operários da firma do Gilbert antes tinham que assentar por mais de 8 horas por dia, 1.000 tijolos por dia, sendo treinados e escolhidos para fazer aquela atividade, eles passavam a assentar 2.700 tijolos por dia. Eles quase triplicaram a produtividade de um pedreiro, porque ele não saía mais do lugar para pegar cimento. Alguém levava o cimento para ele, alguém trazia o tijolo para ele. Quer dizer, o trabalho especializado só ficava ali colocando tijolo, cimento, tijolo, e os outros não treinados como ele traziam as coisas para ele, tá? No momento que ele tinha que se deslocar, era um tijolo a menos sendo colocado. Outros personagens importantes, especificamente eu gostaria de citar este aqui, o primeiro, que é o Gantz.
Se vocês colocarem na internet gráfico de Gantt, vocês vão ver o trabalho dele sendo usado até hoje. Nós temos um projeto que nós acabamos de apresentar numa disputa, em que tem lá o gráfico de Gantt. Por que esse cara foi importante na época da administração científica? Porque como eu pagava por produção, então se o camarada atingisse uma meta, ele ganhava R$ 1 ou $1,80. Se ele produzisse mais do que a meta, eu tinha que pagar uma diferença. E com esses gráficos, que eram papéis quadriculados, ele conseguia saber exatamente quanto cada um produzia para poder pagar. Tá? E se produzisse menos, ele conseguia detectar também. Lembre-se, naquela época não havia computador. Tranquilos? Ó, esses são gráficos de Gantt que eu tirei da internet, tá? Exatamente com a mesma ideia lá do Gantt original. Algumas críticas. Visão mecanicista. O que é visão mecanicista? O homem é tratado como peça de uma máquina. A superespecialização, que eu já falei com vocês tantas vezes, não é a coisa boa do camarada saber operar um câncer de fígado, um câncer de pescoço. É um camarada que todo dia corta a unha. E o que ele vai fazer amanhã? Vai cortar a unha. E depois de amanhã? Vai cortar a unha. É só o que ele vai fazer. Se todo dia ele tira isso da grama, todo dia ele vai fazer isso. Uma abordagem completa da organização. O que significa isso? Significa que eles entendiam que a organização era apenas a indústria. Não existia, não era estudado o setor de serviços ainda. Abordagem prescritiva e normativa. O que quer dizer isso? Quando vocês vão ao médico, quando a gente vai ao médico, a gente recebe dele uma prescrição. Ele nos diz de quanto em quantas horas nós temos que tomar um remédio, e a gente tem que seguir aquilo direitinho. Na administração científica, o que eles ofereciam era: faça isso. Não mude. Faça o que eu te indiquei, porque o que eu te indiquei foi estudado exaustivamente e se viu que essa era a melhor maneira de fazer alguma coisa. E abordagem de sistema fechado. Lamentavelmente, até hoje tem gente que pensa assim. As pessoas dizem que os problemas de casa ficam em casa e os problemas do trabalho ficam no trabalho. É como se os meus 2 filhos aqui, um deles estivesse doente e eu fosse trabalhar e esquecesse que eles estão doentes. Não tem como isso não interferir no meu dia a dia. Se eu brigo com a minha esposa, eu vou para a minha aula mais chateado, mais triste. Se o dia está nublado, isso interfere no meu humor. Então, naquela época se entendia que o que acontecia lá dentro ficava lá dentro, o que acontecia fora ficava fora. Lamentavelmente, até hoje, tem gente, em 2021, tem gente que pensa que isso que é o certo. Nós não temos uma máscara que a gente tira quando sai de casa e entra na indústria e bota outra máscara. Não tem como fazer isso, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Aqui eu já falo. Não esqueçam, essa é a grande palavra que está em vermelho, the one best way. Para Taylor só existia uma única maneira de fazer as coisas. Hoje a gente sabe que não é assim. Existem várias formas de fazer uma mesma coisa. Eu tenho certeza que se vocês sabem cozinhar alguma coisa, todo mundo aqui tem uma receitinha de omelete diferente, todo mundo aqui tem uma receita de hambúrguer diferente, e todo mundo tem a sua própria maneira de fazer uma salada de maionese, tá? É assim na vida. Desde que o resultado final seja bom, existem várias maneiras de fazer, não uma só. Essa teoria ficou marcada pelo estudo de tempos e movimentos. Tudo era com cronômetro e régua. Puxa, e hoje em dia, se vocês forem trabalhar com logística, tudo é régua e cronômetro. Até hoje é assim. Passou a se ter um ferramental específico para cada uma das atividades. Antigamente não existia, antes do Taylor não existia, cada um trazia a sua própria pá, seus próprios instrumentos, e ele determinou fabricação de instrumentos adequados. Eu não podia carregar do jeito que eu queria as coisas, eu tinha que carregar do jeito que ele determinava, porque o jeito que ele determinava me cansava menos. Até o número de passadas que eu dava, ele controlava. O tamanho da passada, ele controlava. Todo dia tinha um cartãozinho de instrução para eu seguir. E tudo era de acordo com o meu desempenho. Se eu trabalhasse até o normal, eu ganhava o normal. Se eu fizesse acima daquilo, eu ganhava mais. E os outros que não conseguiam eram simplesmente eliminados. E aí vem a pergunta: será que Taylor está ultrapassado? O Exército Brasileiro e a Orquestra Sinfônica são absolutamente tayloristas. Você tem alguém que determina e o resto executa.
Imagina lá, se vocês têm os Simpsons, para quem gosta dos Simpsons, se na orquestra tivesse uma Lisa Simpson querendo trocar o saxofone dela do jeito que ela queria. Não ia sair som, né? Você tem um camarada que determina e os outros que seguem. Exército é a mesma coisa. Se eu mandar minha tropa atacar para a direita, todo mundo tem que ir para a direita. Se eu mandar minha tropa atacar para a esquerda, todo mundo tem que ir para a esquerda. Se eu mandar atirar, todo mundo tem que atirar. Não pode ser cada um fazer o que está com vontade na hora que quiser. Tudo tranquilo? Posso corrigir o exercício? Pode. Sim. Então tá. Na administração científica, a produtividade resulta da eficiência do trabalho e não da maximização do esforço. E essa é uma tirinha que eu gosto muito. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu faço há 30 anos. Sim, gente, lamentavelmente isso é muito comum. As pessoas fazem parte do processo e elas não sabem o resultado final daquilo que elas ajudaram a construir. Tá? É triste, mas é assim. Aí, a próxima semana, nós já vamos para a abordagem clássica. Deixa eu parar essa daqui e pegar o exercício. Oh, errei. Bom, vamos lá. Vamos corrigir juntos. À medida que eu for explicando, por favor, se tiverem alguma dúvida, me parem, tá? Um bocadinho. Fiz bobagem aqui. Tá entrando um monte de coisa no meu computador ao mesmo tempo, estou enlouquecendo aqui. As inovações na organização do processo de produção, desenvolvidas a partir do século XIX e início do século XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes. Frederick Winslow Taylor. Oi. Qual que é esse trabalho? Esse é um exercício que estava lá no Moodle para mandar até o dia 17. E eu também mandei por e-mail. É o exercício sobre essa teoria, tá? Tá. Isso aí vale ponto extra para quem mandar pelo e-mail até dia 17. E eles vão te ajudar e vão ajudar todos vocês a poder pensar no vídeo de vocês. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizaram respectivamente dois princípios de organização do trabalho, denominados administração científica e linha de produção. Este aqui é o nome, tá? Administração científica tem tudo a ver com Taylor, linha de produção tem tudo a ver com Ford. Linha de produção e linha de montagem quer dizer a mesma coisa. Tranquilos? Vocês já viram o que é uma linha de montagem alguma vez na vida de vocês? Não. Alguém aí já foi comer no McDonald's? Sim. Ali tem uma linha de montagem. Ele bota um hambúrguer na esteirinha, ele vai no forno, o pãozinho vai lá, alguém bota os ketchups e depois alguém junta tudo numa coisa só. Bota o hambúrguer com o pãozinho e alguém envelopa, bota na caixinha. Uma linha de montagem é que cada um faz um pedacinho de um processo todo. É como se você... vamos lá, vamos supor que vocês sejam 3 em casa. Um bota só os pães, o outro bota as fatias de queijo, e um terceiro bota a fatia de presunto. E aquele primeiro torna a botar a última fatia de pão. Quer dizer, o cara do pão é especialista em pão, o cara do queijo é especialista em queijo, o cara do presunto é especialista em presunto. Entenderam? Sim. Tá. Sim. Professor, tu falou que era a primeira a lei e resposta? Letra B de bola. Obrigada. Nada, querido. 2. Da Revolução Industrial até o auge do Fordismo, que pôde ser facilmente atingido com energias fósseis, ou seja, combustível, né, e carvão, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos. Um curto período de tempo em que se gastaram recursos naturais fósseis resultantes de milhões de anos terrestres. O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação natureza-sociedade de grande importância para o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que traduz o alerta foi feito pelo autor está em letra D de dado. A utilização econômica dos recursos naturais superou o ritmo da renovação do meio físico. Por que eu botei essa questão? Para vocês entenderem que naquela época não havia preocupação com o meio ambiente. Esse negócio de preocupação com o meio ambiente é da década de 70 para cá, tá, pessoal? Antes só se gastava, achava que o mundo era infinito,
Hoje a gente já tem noção de que o mundo, se a gente continuar usando ele dessa maneira, vai acabar. Basta ver as mudanças de tempo que estão ocorrendo sem parar, tá? Ao adotar a linha de montagem, Ford pretendia baratear a produção de automóveis para que se tornasse uma mercadoria comum, a ponto de um operário de sua empresa poder comprar um. O primeiro modelo produzido em uma linha de montagem ficou mundialmente famoso. Esse modelo é o modelo Ford T, letra E. Tranquilas? Tranquilos? Posso ir em frente? Uhum. Então tá. Em seus princípios da administração científica, Taylor desenvolvia um sistema de organização dos processos de produção que poderia ser aplicado em todo tipo de empresa, mesmo que os experimentos tenham ocorrido em empresas industriais. Taylor apresentava algumas formas de organização do trabalho. Ué, perdi vocês aqui. Taylor apresentava algumas formas de organização do trabalho que incluem várias características, menos. Tudo que está aqui é verdade, menos uma das questões, tá? E esse menos vocês têm que cuidar sempre. A liberdade para os trabalhadores escolherem a forma de trabalho. Não havia liberdade para escolher a forma de trabalho. Só havia uma única maneira de fazer, eram os gestos, eram umas atividades bem burras, cronômetro o tempo todo, compensação salarial para você se estimular a fabricar e nada de usar cérebro. Liberdade significa usar cérebro, não era isso que ele queria. Tranquilos? Então, a letra D é a opção correta aqui. Dentre os vários conceitos propostos pelas teorias da administração ao longo do seu desenvolvimento, o conceito de homo economicus ganhou notoriedade por ser apresentado pela primeira vez um conceito sobre a motivação. Sobre esse conceito é correto afirmar que o conceito de homo economicus, a letra C, surgiu da teoria científica proposta por Taylor. Número 6. Ô, senhor, Oi. quando que o senhor enviou essa atividade? Olha, além de ter enviado por e-mail já há algum tempo, ela também está lá no Moodle. Agora, tipo assim, exatamente o dia, eu não lembro mais, tá? só eu acho que eu não recebi, não sei se foi porque eu entrei antes ou é que eu entrei depois, ou... Naquele e-mail que eu mandei para... Ah, Hilary, você era um que estava com o e-mail da tua mãe, não era? Não, Não? Porque tem não. alguns de vocês que as mães colocaram os e-mails. Eu mandei para os e-mails que estavam no sistema. E à Sim. medida que os novos foram me entrando em contato, eu tornei a enviar de novo. Tá? Mas todo o material que eu mando por e-mail também está no Moodle. Ô, senhor, mas eu não achei no Moodle essas esse perguntas. exercício? É. Não? E como é que os outros conseguiram fazer? Ah, não sei porque que não aparece pra mim. Tá. Então eu vou lá ver de novo no Moodle, não tem problema. Eu torno. Vocês querem que eu torne a mandar no e-mail de hoje? É mais fácil para vocês? Pode ser. Tá, tranquilo. Vamos lá. A obsidiar a opção correta tendo em vista a visão mecanicista das organizações. Vamos lá. Cada unidade e processo podem e devem ser cabalmente planejados e controlados. O que significa isso? Significa que eu, homem que estou lá trabalhando, não posso pensar no que eu devo fazer. Eu devo executar conforme foi planejado pelos meus superiores. E se eu fizer alguma coisa diferente, alguém vai me controlar. Tá? 7. O Fordismo é um modelo de organização produtiva regido por 2 princípios básicos. Vamos lá. A divisão do trabalho e a padronização de peças e componentes no processo de produção. O que significa isso? Se nós vamos escrever um texto, nós vamos dividir esse texto em partes. Eu vou fazer a introdução e você vai fazer o corpo do texto. Ok. Para isso, para o professor não descobrir que nós estamos fazendo o texto separado, nós vamos usar a mesma caneta, para ter a mesma cor. Mas e a letra? Bom, então você escreve com a tua letra e eu reescrevo para todo mundo ficar com a mesma coisa, do mesmo jeito. Puxa, mas isso é o fim da picada. Gente, o objetivo era mostrar que o trabalho era bem divididinho e a gente não podia fazer de uma forma diferente daquilo que estava determinado. É basicamente, pessoal, como se eu desse um texto para vocês
e na hora da prova eu fosse fazer uma pergunta e vocês tivessem que usar as palavras iguaizinhas do texto. Vocês já tiveram um professor assim? Que vocês eram obrigados a usar a palavra da apostila? Todas elas? Sim, senhora, eu já tive. Eu também. Não tem nada mais idiota do que isso, tá? Por que isso é idiota? Porque é sinal de que ele não está me deixando pensar, ou ela não está me deixando pensar. Se eu entendi e estou conseguindo dizer com as minhas palavras aquilo que ele ou ela tentou me ensinar, eu aprendi. Se eu tenho que decorar, eu não aprendi, tá? Lamentavelmente tem gente ruim em tudo quanto é profissão, inclusive professor. O problema é que é o mal que esses caras fazem, né? Taylor é responsável pela primeira iniciativa de formalização de uma teoria administrativa. Em relação ao Taylorismo, podemos afirmar que ele se aproxima mais da área da eficiência organizacional. A teoria, no começo, essas teorias todas são baseadas em eficiência. Não se pensa em outra coisa. Para colocar em prática os princípios da teoria sobre o aumento da eficiência do trabalho, Taylor descreveu algumas técnicas. Não se inclui entre tais técnicas a letra B de bola. Mas que droga, eu estou fazendo umas bobagens aqui. Subordinação do interesse individual geral. Pessoal, em momento nenhum eu tenho que ter algum interesse no trabalho. O meu interesse é só receber o meu dinheiro por aquilo que eu produzi. Não há felicidade na minha produção. Então, lamentavelmente, nós somos robozinhos com braços e pernas. É isso que eles nos transformaram, tá? A primeira grande aplicação da racionalização do trabalho foi feita por Taylor, um dos teóricos da administração científica, por meio do estudo dos tempos e movimentos. A ênfase dele era na tarefa, letra A. Era sempre eu fazer o que era determinado. Vamos lá. Estamos na reta final. Para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de bateria, fone de ouvido e 2 manuais de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas 6 segundos. Finalizada esta etapa, a embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de escanear o pacote em 2 pontos diferentes e em seguida colocar uma etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a ser repetida até 6.800 vezes pelo mesmo trabalhador. Lamentavelmente, isso tudo é verdade, tá? Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que esta fábrica se organiza no sistema de produção conhecida como Fordismo, no qual cada um dos trabalhadores, é letra C, se não me falha a memória. Para um bocadinho, alguém bateu aí. Desculpa, não, tá bem tranquilo, sem estresse. 11. Letra E de errado, vamos lá. Fordismo, no qual há uma divisão do trabalho e a mecanização da produção leva à repetição das tarefas. Lamentável, mas é isso aí. Não tem iniciativa do trabalhador e um trabalhador não executa todas as etapas. Ele executa apenas um pedacinho. Um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Isso é verdadeiro, tá? Para fazer a cabeça do alfinete se requerem 3 ou 4 operações diferentes. Isso é aquele Adam Smith, no qual o Taylor se baseou para poder construir a teoria dele. 12. A respeito do texto do quadrinho são feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Esses camaradas aqui, que é aquela tirinha que eu já mostrei antes, eles fazem uma divisão realmente do trabalho. Eles só botam a porca no parafuso. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Sim, essa parte aqui do texto, não. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial pessoal, no texto nada tem a ver com a atividade informatizada, concorda? Cabeça de alfinete, né? Tranquilos aí? Deixa eu puxar a letra E para cima. O texto fala sobre uma operação ainda antes do Taylor, fabricar alfinete. Aqui no quadrinho, você tem 2 operários numa linha de montagem e eles só fazem uma coisa:
botam uma porca no parafuso. Se o texto não fala nada sobre produção informatizada, a número 2 não pode ser. A 3, ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo. É verdade, ele estava ali há 30 anos e não sabia o que terminava, né? Então, nessa questão aqui, a 12, a letra E é a correta. A 1 e a 3 estão corretas. Essa aqui é uma figura famosa do Andy Warhol, que inclusive existe em museu, tá? Ele tentava mostrar os valores de consumo da época, sopas Campbell, tá? E quantas pessoas são repetitivas em tudo. O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial representados nesse trabalho de Warhol estão apontados em... vamos lá ver cada uma delas que eu já não lembro mais. B de bola. Fordismo, produção em série. Taylorismo não é produção flexível. Toyotismo não é fragmentação da produção, não é o nosso caso. Neofordismo também não é nada. Se a gente soubesse um pouco das outras, era mais fácil de responder. Mas como vocês ainda estão aprendendo Taylor e Ford, fica mais complicado. Fordismo, produção em série, na número 13. Número 14. Vamos lá. Qual dos títulos abaixo pode ser considerado adequado para o fragmento? Com o carro, criou-se a fábrica moderna e transformou-se em indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século XX. Inventou-se a linha de montagem. Quem inventou a linha de montagem foi o Fordismo, que ele ganhou escala de produção. Com o mesmo recurso produtivo, com o mesmo número de operários, ele conseguiu produzir muito mais. Nas primeiras décadas do século XX, 2 segundinhos só, tá? Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Taylor desenvolveu os princípios da administração científica, que consistiam basicamente no controle dos tempos e movimentos dos trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar esses princípios em sua fábrica, Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo fordista foi, como eu já disse para vocês algumas vezes, a linha de montagem, letra C. A linha de montagem evitava que o homem tivesse que se deslocar. Era o produto que se deslocava na frente do homem e ele ia fazendo os reparos. E a maior de todas agora, que é a 16. Vamos lá. Considere o texto abaixo das afirmativas seguintes. O lançamento do automóvel do Ford, modelo T em 1908 nos Estados Unidos, assinala o futuro da produção industrial como fruto da estandartização. Estandartização é a mesma coisa que padronização, tá? Isso vem da palavra em inglês standardization. Isso tira o E da frente, vira quase inglês. E do consumo em massa. Ford, seu idealizador, pretendia criar um automóvel barato e por isso apoiou-se nos princípios do Taylorismo, que visava otimizar a cadência e os gestos do trabalho, unindo aos princípios da padronização de peças intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso. Em 1910, 20 mil automóveis foram fabricados ao preço de $850. Em 1916, 600 mil ao preço de $360, até que a produção se encerrasse em 27, com aproximadamente 15 milhões de exemplares. O sistema de produção da Ford T baseava-se na utilização de máquinas, ferramentas, na diminuição do uso de mão de obra qualificada, no fluxo contínuo da produção, na fixação da jornada de trabalho de 8 horas e no aumento dos salários. Sim, uma das coisas que eu falei para vocês na semana passada é que ele também adotou o padrão de 8 horas e passou a pagar, em vez de $1 a hora, $5 a hora. Qual era o objetivo dele? Ser bonzinho? Não. Ele queria criar uma massa consumidora para os carros que ele fabricava. No futuro, aquele operário iria conseguir consumir os próprios carros que fabricava. Então o dinheiro ia acabar voltando para o Ford também. A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas também novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-se modelos para a sociedade americana. A 1 e a 2 estão corretas, tá? Vamos ver a 3. O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que aceitou as normas impostas pelos interesses da indústria. Consumo restrito e seletivo, trabalho cadenciado e ritmo leve, com deslocamento do interior. Olha assim, ó, isso aqui é um desastre atrás do outro, mas a última é a mais importante.
não havia deslocamento do operário no interior da fábrica, por isso que existia a linha de montagem. Então, isso aqui está errado. O Ford T foi um símbolo de transformação do trabalho industrial. Verdade. Os trabalhadores facilmente adaptaram o seu noção do ritmo e natureza. Não é verdade. Eles tiveram que se adaptar porque não havia para onde correr. Esse carro foi também símbolo dos produtos industriais baseados em uma produção seletiva e padronizada que visava atender uma única parcela da sociedade. Não. O objetivo maior do Ford era poder vender para qualquer um. Tanto é que ele queria, inclusive, que os seus operários pudessem comprar os próprios carros. Então, pessoal, a letra certa é a letra A. Todas as demais estão erradas. Dúvidas até aí? Tranquilas? Tranquilo, senhor. Tá. Tranquilo. Ideias para o vídeo, tá? Vocês têm que fazer um vídeo de até 1 minuto e enviar por e-mail até domingo próximo. Quem não me mandou o exercício também tem que me mandar o exercício. Tá, que vídeo eu posso fazer, professor? Por exemplo, quem tem trilho de mesa, aqueles trilhos que as mães gostam de botar na mesa, no centro de mesa, pode pedir para algum irmão puxar o trilho, ou uma mãe puxar o trilho, e botar um monte de canetas e ir tampando as canetas. Essa é uma ideia. Alguém pode me filmar fazendo sanduíche, 3 ou 4 ao mesmo tempo, já aproveita numa hora do almoço. Ou então pode atuar em dupla. Vocês podem fazer esse exercício em dupla, em trio, tá? Vocês podem ir lá querer executar uma tarefa de um jeito, aí um outro ou alguém da família repreende dizendo que não é desse jeito, que tem que seguir as normas, e aí você passa a seguir a norma. Alguém pode fazer um exercício físico, tipo um polichinelo, de qualquer jeito. Aí um outro corrige e diz, olha, não, polichinelo se faz assim, assim, assado. E aí você passa a fazer direitinho e faz mais vezes e a pessoa vai mostrando quantos polichinelos você fez. Gente, tem milhões de ideias. Tudo quanto é atividade burra e repetitiva serve como mostra do vídeo. Entenderam? Alguém quer falar de alguma que teve e quer tirar dúvida? Professor, eu só queria te perguntar se era para mandar pelo e-mail daí. Sempre pelo meu e-mail. Sempre Ok. pelo meu e-mail. Toda e qualquer atividade minha, o ano inteiro é pelo e-mail, nada pelo mudo. Senhor, então o objetivo do trabalho é fazer um vídeo mostrando uma linha de produção. Mostrando que vocês entenderam a teoria. Pode ser uma linha de produção que tem a ver com Ford, pode ser alguma coisa ligada a Taylor. Por exemplo, capinar. Vai lá, está capinando. Aí alguém vai lá e corrige. Não é assim que se capina. Tem que pegar a ferramenta nessa posição e fazer desse jeito e não pode curvar as costas. Aí filma a cena. O objetivo, gente, é tirar vocês da frente do computador para que vocês possam desanuviar um pouco desse estresse que é ficar em tudo quanto é lá na frente do computador e fazer alguma atividade física para se mexerem um pouco. Tá, então é uma atividade repetitiva burra, né, professor? Isso. Tá. Não pode pensar. Se pensou, já era. Se vai tentar argumentar, tem que levar um puxão de orelha do supervisor e passar a fazer certo dali para frente. Os operários dessa época, pessoal, e vocês viram a pobre da operária fez xixi na calça semana passada, não são pagos para pensar, eles acham que nós somos robozinhos com pernas, tá? Mas sem cérebro. Robô também não tem cérebro, tá? Robô faz aquilo que foi mandado fazer, ele não faz porque quer fazer. Só em filme de Hollywood, né? Eles fazem o que querem, mas o robô real não faz. O robô é burro. O computador é um troço burro. Pode ir lá escrever um texto com X velocidade na hora de dedilar no teclado, e aí o outro dizer que não é assim que se dedilha, é assado, que aí vocês vão dedilhar mais. Tem milhões de atividades possíveis que vocês podem fazer, até na forma de comer, a maneira certa de comer, a maneira errada de comer, e alguém corrigindo. No ano passado, tinham vários colegas de vocês que mudavam a roupa, botavam uma camiseta diferente e era como se fosse um e mandando no outro. Era bipolares. Vários usaram o cachorro, vários usaram os irmãozinhos, vários usaram os pais, tem de tudo. E alguns fizeram juntos as atividades. Um pode filmar de casa, aí o outro filma de casa, aí alguém vai lá e edita e bota as duas filmagens juntas. Eu não sei se você sabe fazer isso, eu não sei. Dúvidas? Nada? Professor, Oi. sobre os exercícios de teoria clássica é para a semana que vem, né? Não. Os exercícios de teoria clássica nem é para... É para sábado, dia 17, né? Não. A teoria clássica é uma outra coisa. Vamos lá.
Teoria clássica é a que eu vou ensinar ainda, tá? Os exercícios da teoria da administração científica e do Ford, que é esse que a gente corrigiu hoje, é para dia 17, tá? Tá. Eu abri o troço errado aqui, só um bocadinho. Pronto. E tem exercícios da teoria clássica que vocês vão fazer e eu vou postar as respostas. Nós vamos tentar corrigir juntos. Tudo depende de como nós vamos rendendo. Se a gente não render aqui, corrigindo em aula, de qualquer jeito vocês vão ter as respostas lá. Esses exercícios vocês não precisam nem me enviar, os da teoria clássica. Porque de agora em diante, deixa eu só conferir lá embaixo. Por sinal, aproveitando, tá? 100% de tudo que a gente está planejado está no plano de aula, que eu tanto mandei por e-mail quanto está no Moodle. Então, todas as atividades daqui até o final do ano, com exceção do segundo trimestre, que tem exercício sobre teoria comportamental. Não, tem uns outros exercícios lá adiante. Tá. Não, a gente vai ter filmagem quase o tempo todo. Não, pessoal. Desculpe, da teoria clássica tem que me enviar sim. Eu botei ponto. Dia 24/7, os outros exercícios. Mas ainda vai tempo, tá? A gente vai ter a aula ainda da semana que vem. Professor, Oi. essa teoria clássica tu vai na próxima aula, né? Vou ensinar ainda, isso. Tá bom, tá bom. Teoria clássica é Fayol, tá? É um outro autor. Tá? Bom, então Aí vocês vão ter teorias. Isso. Por enquanto, se preocupem com, para os que não fizeram, Taylor e Ford, e fazer atividade. Tentem não pular as coisas assim, senão vocês vão ficar perdidos. Quem não fez o vídeo ainda aliás, eu acho que ninguém fez, porque ninguém me mandou. Quem não fez o vídeo do Taylor e Ford, não recomendo que saia fazendo exercício da teoria clássica, senão vai confundir a cabeça. Tá? Certo? E, por favor, olhem o plano de aula que está lá. Eu faço com muito carinho aquele plano e ponho lá tudo direitinho, justamente para que vocês tenham um guia que podem consultar a qualquer momento. Está lá no Moodle e também mando por e-mail sempre. Eu posso mandar por e-mail hoje de novo. Para mim não me custa nada, é só anexar. Tranquilas? Tranquilo, senhor. Então tá. Qualquer coisa, estou à disposição. Sabem que eu respondo rápido. Bom descanso. Obrigado por terem vindo. Tá? Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, queridos. Obrigado a vocês, queridos. Tchau, senhor. Tchau, gente. Tchau, senhor. Tchau, queridos.